Boa noite, sejam todos bem-vindos à presente edição. Vamos às notas que marcam a atualidade no país. O porta-voz do governo, Inocêncio Mpisa, destacou em Maputo que os planos do governo para a reconstrução das zonas afetadas pelas cheias estão baseados em pressupostos reais concretos, assentes em estudos técnicos e na necessidade de garantir uma resposta eficaz aos desastres naturais. Moçambique tem passado por vários eventos climáticos, com destaque às chuvas intensas que têm afetado negativamente na economia do país, assim como danos causados em áreas sociais e ambientais, tornando-se imperioso um esclarecimento abrangente sobre as medidas adotadas e estratégias futuras. Mpisa esclareceu a inquietação da bancada parlamentar da Frelimo, afirmando que a concepção dos planos do governo assentam sobre os estudos e análises rigorosos que garantam sua execução. O plano visa garantir uma recuperação resiliente, inclusiva e sustentável da situação socioeconómica e adaptação de estratégias integradas e coordenadas para a estabilização na reconstrução pós-cheias. É neste plano onde assenta a prioridade 3, relativa à reconstrução de infraestruturas, como estradas, pontes, escolas, centros de saúde, habitação, barragens, diques e represas, energia e abastecimento de água e saneamento. É neste quadro que o Governo da República de Moçambique vai, entre outras atividades constantes deste plano, reabilitar e repor o normal funcionamento de 5 barragens: Pequenos Libongos, Massingir, Macarratane, Currumana e Nampula. Vai reabilitar 332 quilómetros de rombos em diques, repor 2,5 quilómetros de rombos em represas, repor 125 redes de monitoria de recursos hídricos, desassorear 10 quilómetros dos leitos dos rios, reabilitar cerca de 173 quilómetros de extensão de dique de proteção nas bacias vulneráveis, sendo 103 em Chocwe, na bacia do Limpopo, 30 quilómetros em Nante, na bacia hidrográfica de Lecungo, e 40 quilómetros na vila de Buze, na bacia hidrográfica de Buze. A materialização destas intervenções poderá certamente ajudar a reduzir os impactos de futuros eventos. Importa referenciar que o governo vai reabilitar cerca de 5.697 km de estrada, 684 km de linha-feira, 16 pontes e quilômetros de pontão, repor 98 aquedutos e reabilitar 14 drift. Por conseguinte, vai-se também infraestruturar 10.948 talhões no âmbito do programa Terra Infraestruturas em Zonas Seguras, o que vai garantir, por um lado, o reassentamento das populações afetadas e, por outro, permitir que as novas zonas sejam devidamente mapeadas e seguras. A plataforma Decide realizou na cidade de Maputo a entrega formal das contribuições recolhidas junto de diferentes estratos da sociedade moçambicana à Comissão Técnica do Diálogo Nacional Inclusivo, COTE. Durante a cerimônia de entrega, a plataforma Decide apresentou um conjunto de propostas destinadas a contribuir para reformas institucionais e administrativas no país. Entre os principais pontos destacados estão questões relacionadas com a indicação do provedor de justiça, o funcionamento do Conselho Constitucional e a proposta de criação de um tribunal eleitoral. As contribuições abordam igualmente o reforço das competências no exercício das funções do Estado, bem como aspectos relacionados com a diplomacia moçambicana.
No domínio eleitoral, a organização defende a necessidade de revisão da lei eleitoral, a clarificação do papel do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, e a remodelação do modelo de nomeação dos membros da Comissão Nacional de Eleições. A plataforma propõe ainda medidas administrativas, como a criação de um documento único de identificação e a revisão de algumas taxas aplicadas aos serviços públicos, que, segundo a organização, tem sido um fator de pressão sobre os cidadãos. O diretor executivo da plataforma Decide, Wilker Dias, referiu que o objetivo das propostas é contribuir para o fortalecimento das instituições e para o aperfeiçoamento do processo de governação no país. A Constituição da República, em que, além de algumas componentes ligadas à questão da indicação do provedor da Justiça, a questão do Conselho Constitucional, propusemos a criação de um tribunal eleitoral e que possa também servir a outros afins em tendências políticas. E, por um outro ponto, colocamos também como proposta um ponto essencial, que é a questão das competências a nível de exercício de funções, principalmente de altos cargos a nível estatal. Por exemplo, a questão da diplomacia moçambicana, em que nos últimos tempos temos tido verificado nomeações muito mais na componente política em detrimento da componente técnica, e é um dos pontos em que nós estamos aqui a levantar, que é para não perder aquela que é a essência daquilo que foi construído ao longo de todo este tempo. Pegamos também, fora esse aspecto, a questão ligada à lei eleitoral, as reformas que poderão estar lá, em que um dos pontos essenciais é mesmo a extinção do STAI, que é uma das nossas propostas primordiais, que é a extinção do STAI, e também a questão da remodelação do próprio modelo de nomeação da CNE, em que poderá passar a ter pelo menos 5 membros e por via de concurso público, e todos provenientes da sociedade civil, sem indicação partidária ou filiação partidária 5 anos antes deste que é o processo. Também propusemos neste leque de indicações questões ligadas mesmo à administração, como a criação de um documento único que pode servir como documento de identificação tributária, como também, por um outro ponto, a carta de condução, o número de carta de condução, o número de cartão de eleitor, dentre outros números afins, como a questão de INSS também, que pode estar incorporado neste documento, que vai prevenir, de certa forma, a questão relacionada à fraude. Por sua vez, o presidente da Comissão Técnica do Diálogo Nacional Inclusivo, Edson Macuacua, manifestou apreço pela iniciativa da plataforma Decide e garantiu que todas as propostas apresentadas serão analisadas pela Comissão. Queremos manifestar o nosso apreço à plataforma Decide pela forma como se organizou, pela forma como assegurou que uma diversidade de vozes de moçambicanos pudessem participar, contribuir, dando as suas opiniões, as suas contribuições, enriquecendo assim o diálogo nacional inclusivo, conferindo-lhe mais legitimidade ainda. Queremos assegurar à plataforma Decide que todas as contribuições aqui recebidas serão apropriadas pela Comissão Técnica e serão valoradas, não sendo únicas, havendo várias outras que estamos a receber de diferentes pessoas singulares e coletivas. Vamos fazer a sistematização, vamos apreciar, vamos analisar. Macuacua acrescentou ainda que as contribuições recebidas serão encaminhadas para os diferentes grupos de trabalho responsáveis pela análise e sistematização das propostas no âmbito do processo do diálogo nacional. Recebidas hoje as contribuições da plataforma Decide, nós vamos canalizar essas plataformas, essas contribuições para os diferentes grupos de trabalho, uma vez que a plataforma Decide traz contribuições que se enquadram em diferentes temas ou grupos de trabalho criados ao nível da Comissão Técnica. Ao nível de cada um dos grupos de trabalho, cada uma das matérias será objeto de tratamento, de sistematização. Após o trabalho realizado a este nível, vamos apreciar já ao nível da Comissão Técnica um trabalho já sistematizado
pelos grupos de trabalho. Terminada a fase da sistematização pela Comissão Técnica, vamos submeter à liderança política do Diálogo Nacional Inclusivo, para que os moçambicanos voltem a ter uma oportunidade de se pronunciar sobre as propostas concretas que terão sido articuladas em decorrência das várias contribuições e propostas que estão sendo submetidas. O deputado da Renamo, José Mantega, pronunciou-se sobre a suspensão do membro sénior do partido, António Muxanga, afirmando que a decisão resulta de comportamentos considerados lesivos à disciplina interna da formação política. A Renamo enfrenta momentos marcados por divergências internas num contexto em que diferentes posições sobre a liderança do partido têm gerado debates entre os seus membros. Na sequência destas tensões, o Conselho Jurisdicional do partido decidiu suspender o político António Muxanga da qualidade de membro da formação política, alegando a violação dos estatutos e conduta incompatível com os princípios da organização. Perante a situação, o deputado da Renamo, José Mantega, afirmou que o partido possui órgãos próprios para analisar e decidir sobre matérias disciplinares, sendo que as decisões tomadas visam garantir a organização e a disciplina interna. O que aconteceu é que o colega António Muxanga cometeu ou teve comportamentos que feriram os estatutos. E o partido é um partido organizado. O partido é um partido com órgãos. E o órgão competente, que é o Conselho Jurisdicional, toma uma decisão. Portanto, eu não vejo isso como se tivesse sido, como é que vou dizer, uma fratura dentro da Renamo. Não. Eu, pessoalmente, eu sou deputado, sou presidente da mesa do Conselho Nacional, mas no dia que eu puser o risco vermelho, o partido é soberano em tomar uma medida contra mim. Portanto, eu estava a dizer que ninguém está acima do partido e ninguém está acima dos estatutos do partido. Ninguém está acima dos órgãos do partido. Então, todo aquele que pisar o risco vermelho será sancionado, assim como no Estado moçambicano. Se atropelas alguém, se matas alguém, o Estado corre atrás de si. A suspensão de António Muxanga surge num período em que o político tem manifestado posições críticas em relação à liderança do partido, incluindo a defesa da renúncia do presidente da Renamo, Osufo Momate. Entretanto, Muxanga contesta a decisão e já recorreu ao Tribunal Judicial da cidade de Maputo para tentar anular a medida, alegando que a mesma é ilegal. Analistas do debate político criticam a posição do partido Podemos por levar ao espaço público a discussão sobre a eventual partilha de 5% do seu orçamento com a sociedade civil de Moçambique. Segundo os analistas, trata-se de um assunto interno que deveria ser resolvido nas estruturas do partido. O acordo que fazemos é essa questão de que o Muxanga devia ter alguma paciência de esperar que o processo corra e terminar para manter-se ainda no próprio partido. Porque a Muxanga não faz sentido que ele saia na Renamo. E isso é extensivo a qualquer um dos membros que faz parte desses clubes de amigos. Um membro que contribuiu às suas cotas, um membro que contribuiu na angariação de membros, de outros membros para o seu partido, fez todo o esforço para de repente abandonar essa casa, ir noutra, começar de zero. Eu não concordo muito com isso. A questão que devíamos nos fazer é: existe Renamo sem António Muxanga? Eu creio que não. Existe António Muxanga sem a Renamo? Eu creio que sim. Então, por aí devemos refletir e se calhar podemos chegar à conclusão de que não é viável, do ponto de vista de imagem, para o António Muxanga sair da Renamo, porque a boa massa crítica que temos hoje na política é graças, em parte, do próprio António Muxanga. Inspirou gerações a falar, confrontar a quem está a governar como forma de exigir os seus direitos. E fê-lo em nome desta Renamo. Então, é esta Renamo que nos habituou em tempos. Nós temos hoje os Pelembes, temos os Dr. Pangai, temos várias outras figuras, mas quando nós olhamos a pirâmide em si, vamos encontrar no topo
a figura incontornável do próprio António Muxanga. Então, é uma figura emblemática, sob o ponto de vista de oposição, de debate, de posicionamento, de confrontação, e isso é muito importante. Então, eu creio que a RENAMO devia refletir em torno disso. Não se pode perder um quadro como o próprio António Muxanga, porque agrega valores para esta organização. E esta organização, capitalizando a imagem do próprio Muxanga, pode ir para muito longe. É preocupante, porque a RENAMO é um partido que aspira a ascender ao poder. E se dentro dela não aceita a crítica e a autocrítica, está claro que aqui estamos a ter um partido que nem vale a pena ser confiado os destinos do país. Porque esta luta ou esta confusão, na minha opinião, de António Muxanga, eu confesso que sou fã do António Muxanga, gosto da forma de fazer política de António Muxanga, eu gosto muito. É uma pessoa que nos inspira, nós outros da outra geração, e queremos que continuemos a ter um António Muxanga a lutar pelo bem-estar dos moçambicanos. Eu acho que era um não problema, porque se o António Muxanga chegou até a comunicação social a gritar, é porque faltou internamente reuniões ordinárias, os conselhos nacionais, os congressos ordinários. Durante o encontro sobre a governação, o diretor executivo do Centro de Integridade Pública, Edson Cortes, criticou a ausência de fiscalização do Estado sobre atividades das empresas, alertando que esta situação pode comprometer o desenvolvimento do país. A declaração foi feita durante o encontro de reflexão sobre as perspectivas de governação no segundo ano do mandato do Presidente da República, Daniel Chapo. O evento reuniu especialistas de diferentes áreas para debater os principais desafios estruturais que continuam a limitar o desenvolvimento econômico e institucional de Moçambique. Na ocasião, Edson Cortes, diretor executivo do Centro de Integridade Pública, defendeu que a fraca fiscalização por parte das instituições do Estado permite que algumas empresas operem à margem da ilegalidade, comprometendo a transparência e a boa governação no país. Hoje em dia, o país não está a fiscalizar as empresas. E se você não está a fiscalizar, como é que você vai ter as receitas? É impossível ter receitas se você não fiscaliza. É como se eu abrisse uma barraca no Estrela para vender bananas e deixasse as bananas ali e fosse para dar uma volta. Eu sei que no Estrela roubam, então vão roubar. Então nós não nos preparamos, porque algumas pessoas tinham vontade imediata de ter ganhos, porque estavam no poder e achavam que uma vez do poder poderiam não ter ganhos, não tinham uma visão de Estado, uma visão de nação. E hoje estamos comprometidos. Temos uma autoridade tributária sem capacidade de fiscalização, temos o INP sem capacidade de fiscalização, temos no setor mineiro falta de capacidade de fiscalização. Não é por acaso, no ano passado, publicamos aquele relatório sobre mineração em Manica. Hoje o ouro é uma das maiores commodities do mundo. Muitos dos países no mundo, nesta crise e incerteza global, devido a diferentes fatores, como por exemplo as guerras que estamos a assistir no Médio Oriente, na Ucrânia, na Rússia, muitos países investem na commodity ouro. Moçambique é produtor de ouro. Se eu vos perguntar a vocês quanto do ouro que é produzido em Moçambique fica em Moçambique, vocês não me sabem dizer. As entidades moçambicanas não sabem dizer quanto do ouro a autoridade tributária tem tributado, também não vai saber dizer. Então, se um país não controla as suas riquezas, não tem capacidade depois, com o dinheiro das suas riquezas, gerar desenvolvimento, gerar bem-estar para os moçambicanos. E isso são coisas que nós temos estado a dizer ao longo de anos. Às vezes até parece a mesma cantiga, aqueles mesmos indivíduos a falarem das mesmas coisas sempre, como se fosse uma música, um disco riscado. A questão é que a fatura um dia vem. E hoje o Estado moçambicano está a pagar a fatura de inércia
falta de vontade ou incapacidade de tomar a sério diferentes atores que, de forma espontânea ou estruturada, fizeram análise ou fazem análise mostrando que o caminho que o país estava a trilhar não era o caminho mais viável. Então, este é o nosso contributo, mais uma vez, uma espécie de consultoria grátis. O governo de Moçambique não tem que pagar nada por isso, podem permitir-se a ler, todos os moçambicanos, inclusive os titulares de cargo público. Espero eu que leiam. Cortés acrescentou ainda que, nos últimos anos, Moçambique tem apresentado fragilidades em indicadores econômicos que avaliam a capacidade de resiliência do país face a choques externos. Segundo o responsável, este fator revela a necessidade de reforço das políticas econômicas e dos mecanismos de controlo institucional. Moçambique não está bem, Moçambique está doente e é só olhar para os índices internacionais. No índice de corrupção que tivemos uma derrapagem, no índice de liberdade de expressão, Moçambique cai, doing business, Moçambique cai, quer dizer, não há nenhum indicador, quando se olha para a economia do país ou para a situação política, social e econômica do país, não há um único indicador nos últimos anos em que o país tenha subido de graus e mostre capacidade de resiliência a choques externos, capacidade, maior liberdade de expressão, maior desenvolvimento em termos de melhoria da educação, esperança de vida. Então, isso convida-nos a uma reflexão e convida, acima de tudo, aqueles que têm o poder e o partido no poder. Durante o encontro sobre a governação do atual presidente da República, Daniel Francisco Chapo, o deputado José Manteiga questionou os feitos da Mosal desde a sua instalação em Moçambique. O evento contou com a presença de vários analistas que objetivaram trazer ao público perspectivas do mandato de Daniel Chapo. No decorrer do evento, várias inquietações foram levantadas e uma delas destacava as vantagens e desvantagens da Mosal para o desenvolvimento do país. José Manteiga, presidente executivo do Centro de Integridade Pública, destacou que o encerramento da empresa Mosal em um dilema, pois o índice do desemprego poderá aumentar drasticamente. Por outro lado, o nível da poluição ambiental será reduzido. O que a Mosal trouxe para o país? Foi no tempo do presidente Chissano, em que houve um debate muito caloroso sobre, primeiro, a vinda da Mosal e os benefícios que a Mosal traria. Porque nessa altura havia um grande problema, que era o problema da poluição ambiental. A zona da Matola estava a sofrer, as populações estavam a sofrer com a poluição da Mosal. E nós, nessa altura, como membros, como parte integrante da Assembleia da República, como bancada, e outros também, como cidadãos, nos levantamos contra este problema da poluição ambiental e sobre os benefícios que a Mosal traria. Mas não fomos nem achados, nem tidos. O que aconteceu é que a Mosal teve um contrato de cerca de 25 anos. Agora, passados 25 anos, quando fazemos uma retrospectiva, o que a Mosal deixou? Qual é o benefício daquelas populações nas redondezas? Não estou a falar da cidade de Maputo, nem província de Maputo, mas ali, na cercania. Quais são os benefícios que deixou? Absolutamente nada. Então, há esse dilema. Por um lado, lamentamos que milhares de concidadãos vão perder emprego, mas, por outro lado, também não se pode passar um paninho quente sobre a Mosal como uma grande empresa que viria salvar muitos moçambicanos. A Mosal simboliza o colapso de um modelo dependente de incentivos externos, agravado por crises globais e a falta de adaptação local. Refira-se que várias empresas encerraram os contratos com a Mosal, o que trouxe um impacto negativo para a economia do país. Decorreu na Matola, Rio, a primeira sessão ordinária da Assembleia Municipal, durante a qual foi apresentado o balanço das atividades do ano de 2025 pelo presidente da Idilidade, Abdul Gafur Issoufou. Durante a sessão, os membros da Assembleia Municipal analisaram o grau de cumprimento das atividades desenvolvidas pelo município, tendo como base 5 pilares estratégicos de governação. Entre estes, destacam-se o pilar da governação local, transformação estrutural da economia, transformação social e demográfica, ambiente e economia circular, bem como infraestruturas e ordenamento territorial.
O presidente do município da Matola Rio, Abdul Gafur Issoufo, referiu que, no âmbito da governação local, foram realizadas cerca de 160 atividades durante o quarto trimestre de 2025, com destaque para ações de capacitação de líderes comunitários da edilidade. Na governação local foram realizadas 160 atividades neste período que nós estamos a analisar, contra 71 atividades que é do ano, no mesmo período de 2024. E este quadro, a tabela, podemos lá ver as atividades que foram realizadas. Por exemplo, realizamos a publicação e divulgação da postura, planificamos 9, mas realizamos 11 e tivemos uma evolução de 22% em relação ao ano passado. Realizamos presidências abertas, planificamos 10, realizamos 13 e tivemos uma evolução de 44%. Tivemos também uma capacitação, capacitamos os nossos líderes comunitários, que foi uma capacitação. Na ocasião, o edil apresentou igualmente o balanço das finanças autárquicas, destacando o desempenho das arrecadações de receitas na implementação dos programas municipais. Em finanças autárquicas, nós podemos analisar esta tabela, e a tabela que é importante é a segunda tabela, que é referente a este período que nós estamos a analisar. Temos o FCA, que é o Fundo de Compensação Autárquico, onde executamos 28.770.202. Esta execução é correspondente a 97,8%. Nas receitas próprias, nós executamos 66,91%, que é correspondente a 7.503.597,62 meticais. Por sua vez, a presidente da Assembleia Municipal, Leonilde Sitoy, reconheceu os esforços desenvolvidos pelo município, mas salientou que ainda persistem diversos desafios. Entre os principais problemas apontados destacam-se a necessidade de melhoria das infraestruturas sociais, o combate à criminalidade, o acesso à água potável e a expansão no fornecimento de energia elétrica. Está a conhecer um desenvolvimento satisfatório. Nas visitas, verificamos o impacto da ação do Executivo na busca de soluções para as grandes questões de desenvolvimento, com destaque o melhoramento de estradas, com vista a melhorar a transibilidade e facilitar o escoamento de pessoas e bens das vias principais para o interior dos bairros. Acompanhamos com muita satisfação o lançamento da pavimentação de 12 quilômetros da estrada, quilômetro 16, Belém-Luanda. Uma iniciativa que enaltecemos porque vai impulsionar o transporte público e a economia local. Contudo, apesar destes esforços e ações levadas a cabo pela idilidade, persistem alguns desafios que a população local ainda enfrenta, sobretudo no que respeita a infraestruturas sociais, criminalidade, acesso à água e energia. Moradores da unidade Insônia na cidade de Tete queixam-se de problemas no fornecimento de água potável há vários anos e pedem às autoridades competentes a revisão do sistema de abastecimento para minimizar a situação. Já se passam 3 ou mesmo 4 anos que os moradores da unidade Insônia, no bairro Matundo, enfrentam enormes desafios para ter acesso à água potável. Mesmo com torneiras canalizadas em suas residências, o cenário é este. A água não jorra, fato que obriga os munícipes a recorrer a pequenos tubos de fornecimento do líquido vital, motivando-os a esperar longas filas. Por enquanto, estão à espera de bicha, quando acabar daqueles, pode também entrar nesse nosso bairro e todas as torneiras, não está a sair água.
É por isso aqui nós vamos evitar de pouco de bicho. Deixa muito tempo aqui não sai água. Custa mesmo. Isso quer dizer que para vocês terem água é uma complicação tão enorme, é uma dificuldade. Outras pessoas costumam vir que horas para ter acesso à água? 1 hora, 2, 23, aqui. Não tem medo de bandido? Temos, mas fazer o quê? Vamos buscar assim. Os nossos entrevistados disseram que vezes em quando recorrem ao rio Zambeze à procura da água para o consumo humano, estando propenso a contrair doenças de origem hídrica. Outros vão buscar água no rio Zambeze e lá também precisa também atacado no crocodilo, muitas pessoas também vão morrer também lá. Nós aí precisamos de socorro para nos colocar também água, pelo menos nós em casa precisamos de água. Torneira em casa nós temos, só a água não sai. Várias foram vezes que estes moradores tentaram encontrar uma resposta pelas autoridades competentes, mas até então nem água vai, nem água vem. Talvez insistindo no apelo. Nos ajudarem também a sair água. Nós aqui temos medo, mas não sei, né? Vamos buscar assim. Se ele não nos ajuda, vamos fazer o quê? A pessoa arranja água só é para vir arranjar essas torneiras para poder sair água. Até a saída da nossa equipe de reportagem do local, a fila de espera na procura de água potável na unidade Insônia era tão longa. Com as imagens de Bringildo Marcos, Isaías Zinga, cidade de Itati. É o fim da presente edição. Gratos pela atenção dispensada. Boa noite. Fique com Deus.